Ela colocou caverna digital entre aspas, né, para poder indicar que foi uma expressão que ela criou, que tem relação com a alegoria da caverna, com o mito da caverna, né? Então, olha toda a criatividade dela aí. Beleza. Explica para a gente agora a sociedade viver em uma caverna digital para a gente poder entender essa analogia, para a gente poder entender essa semelhança, tá? Aí vem, olha como que ela faz para explicar. Ela começa aqui, ó, ou seja, aqui, ó, olha a caverna digital. Ou seja, a rede molda o comportamento das pessoas. Aí o corretor vai perguntar assim: ah, é? A rede molda o comportamento das pessoas? Como? Se ela não explicar como molda, ela está perdendo ponto na competência 3. Porque às vezes o que é moldar para ela não é moldar para nós. Então ela tem que explicar esse molda para nós, né? A rede molda o comportamento das pessoas como? Olha só, apresentando a elas informações de um tipo, sob um certo ângulo. Ah, então olha só o que ela está falando para a gente. A internet apresenta para nós só um tipo de informação, sob um ângulo, sob um viés. Ou seja, ela está falando para nós que a internet apresenta para nós informações só sob uma certa perspectiva, né? E os internautas sentem-se como se estivessem livres para pensar. Olha só, o internauta é enganado como o homem da alegoria da caverna, como o homem do prisioneiro do mito da caverna. Porque a internet mostra notícias para nós só a partir de uma perspectiva e a gente acredita que a gente está livre para pensar. Aí, ó, e os internautas sentem-se como se estivessem livres para pensar. Aí eu vou perguntar, por quê que o internauta tem esse sentimento de que ele está livre para pensar? Aí ela explica, em função da diversidade de informação, ela poderia talvez colocar apresentada. Ah, então vocês viram o que a internet faz com a gente? Olha o que a internet faz com a gente. A internet apresenta para nós só um tipo de informação. A gente acredita que a gente está livre para pensar, porque é uma diversidade de informações, é uma grande quantidade de informações, mas não adianta nada, porque é uma grande quantidade de informações sob um aspecto, né? A partir de um determinado viés. Então, hoje é a caverna digital, é a internet que nos aprisiona. Da mesma forma que lá no mito da caverna, o homem esteve aprisionado. Tranquilo? Então, tá vendo que ela fez essa estratégia de analogia certinha, né? E aí ela coloca, porém, sabe-se que não é assim. Ou seja, o homem não está livre para pensar, né? Por que ele não está livre para pensar? Por que não é assim? Uma vez que já foram condicionados a refletir somente sobre o que foi apresentado ao internauta, né? Então, a gente sabe que ele não está livre, porque é só um tipo de informação. Aí, ela está explicando aqui, ó, olha a falsa liberdade. A falsa liberdade. A falsa liberdade, tanto no mito da caverna, porque vê sombra e acha que está vendo que está vendo a realidade, e a falsa liberdade na caverna digital, tá? Mas ela usou, em primeiro lugar, para apresentar uma consequência. Então, o que eu falei com vocês? Ela tem que apresentar, em segundo lugar, para outra consequência, né? Olha só, em segundo lugar, ela colocou aqui para nós, diminui o senso crítico. Isso aqui que não foi legal, ó, tá vendo que tá sem sujeito? Ah, eu vou ter que buscar o sujeito. E isso de ter que buscar o sujeito
Isso às vezes dá trabalho para o corretor, né? Então eu vou ter que buscar o sujeito lá no em primeiro lugar, tá? Lá no em primeiro lugar, em primeiro lugar, a internet impõe a ideia de uma falsa liberdade. O sujeito é internet. Então eu vou ter que trazer esse sujeito para cá, ó. Em segundo lugar, a internet diminui o senso crítico. Aí o corretor vai perguntar por quê, né? E isso acontece porque forma indivíduos alienados, seguindo as recomendações das redes, sem questioná-las. Aqui, eu só iria fazer uma coisa, gente, para ela não comprometer a argumentação dela, para ela não generalizar muito, sabe? Aqui, ó, eu ia colocar assim, ó, muitas vezes sem questioná-las, tá? Belezinha? Só para poder não generalizar, não totalizar, vou falar mais uma coisa com vocês. Eu, no lugar dela, eu ia chamar isso tudo de um dano só, de uma consequência só, sabe? Em vez de usar em primeiro lugar, em segundo lugar, indicando que são duas consequências. Eu indicaria que é só uma consequência. E isso aqui, por exemplo, de diminuir o senso crítico, né? De alienar os indivíduos, porque eles seguem as recomendações das redes, eu não ia chamar isso como consequência 2. Eu ia utilizar isso aí, por exemplo, para concluir o parágrafo, para poder finalizar o parágrafo. Tranquilo? Eu acho que eu ia fazer isso. Por quê? Isso aqui, gente, de diminuir o senso crítico, né? De alienar os indivíduos, está muito próximo disso que ele acabou falando, né? Ou então isso aí seria a consequência de mostrar só um tipo de informação. Não sei, eu não ia colocar como duas consequências separadas. Talvez, então, como duas consequências relacionadas, ou então como a conclusão do parágrafo, tá? E colocar aqui o muitas vezes, sem questioná-la, só para não generalizar, tá? O que eu falei até agora, vocês entenderam? Me respondam aí se vocês entenderam esse paralelo que ela fez, essa estratégia argumentativa que ela utilizou. Beleza!